queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito maravilhosinhos, em nome de Jesus. A palavra de Deus lá no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 6, está dizendo assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Muitas pessoas sabem esse versículo de cor. Tem gente aí que coloca até na bio do Instagram, coloca nas redes sociais. Já vi até tatuagem e tudo com esse versículo. E as pessoas se apropriam mesmo dele, né? Seja forte, corajoso, seja forte, corajoso. Só que assim, gente, isso é uma promessa que Deus está fazendo aqui para Josué, né? Falando para ele: seja forte e corajoso, eu estarei com você, eu não vou te abandonar, apenas seja forte. E muitas pessoas focam somente nessa parte do forte e corajoso do versículo, né? Do capítulo, e se esquece que no mesmo capítulo Deus dá uma chave para que tudo ocorra bem nos caminhos de Josué. E que chave é essa? Essa chave, ela tá aqui no versículo seguinte, que diz assim: tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andar. Toda a lei, isso tá falando das escrituras sagradas, né? E aí ele continua: não deixe de falar deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só se ele fizer isso, só se ele não deixar de meditar na palavra de Deus, nas escrituras de dia e de noite, somente se ele não deixar de falar dessas palavras, somente se ele tomar posse dessas palavras, viver essas palavras, praticar, aplicar, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aí ele prossegue: seja forte e corajoso, não desanime, porque o seu Deus estará com você por onde você andar. O que isso tem a ver com o título desse vídeo, Tayane? Tudo aí. Afinal de contas, o vídeo é sobre quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa a Bíblia de lado, o que é que te acontece? Então, o intuito desse vídeo é fazer você entender de uma vez por todas que você não pode se afastar da palavra de Deus. E eu já começo aqui com Deus falando com Josué que só então, se ele não se afastar desse livro e meditar nele de dia e de noite, é que os caminhos dele serão prósperos, é que dará tudo certo e tudo vai ocorrer bem. Então, qual é a chave que Deus dá para Josué e dá também pra gente automaticamente, né? Meditar na palavra de dia e de noite. E detalhe, gente, a gente percebe claramente que isso é uma ordenança de Deus. Deus não deixou em aberto, não deixou outras opções, uma escolha assim para Josué. Não, ele está dando uma ordem: faça isso para que tudo lhe ocorra bem. Então Deus está ordenando para que a gente não se afaste da palavra dele. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes a gente acaba deixando a Bíblia de lado. Tem aquelas historinhas, né? De hoje não deu tempo. Hoje o dia foi corrido. Hoje eu não parei o dia todo. Ou então tá ali com a cara no celular o dia todo, rolando o feed do Instagram, de não sei mais da onde. As horas se passando, ó, e a Bíblia lá, bem fechadinha lá, mofando, dando poeira. Ou então ainda tem aquelas pessoas, né, que lê um versículo por semana e acha que tá ótimo, que tá maravilhoso, que tá perfeito desse jeitinho. E, gente, assim, né, eu vim te contar nesse vídeo que não tá ótimo, não tá tudo bem. Eu vim te mostrar nesse vídeo hoje. Você vai sair daqui consciente do que é que acontece quando você deixa a sua Bíblia de lado. O que acontece na sua vida espiritual quando você cai nessa? E você verá que você não pode, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, se afastar da Bíblia, deixar de abrir a palavra de Deus todos os dias da sua vida, todos os dias mesmo. Primeiro que, como eu já falei anteriormente aqui,
é uma ordenança de Deus. Então, quando você deixa de obedecer a algo que Deus falou, você está o quê? Automaticamente desobedecendo. E nós já sabemos que a obediência é um princípio muito sério no mundo espiritual, muito sério para o reino de Deus, para a nossa vida com Deus. Então, assim, quando Deus ordenou isso, é para o nosso próprio bem. Então, quando a gente desobedece, os prejudicados sempre serão nós mesmos. Segundo motivo, gente, é que a Bíblia é o seu alimento. Entenda isso. A palavra de Deus vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, assim, gente, a palavra de Deus está para o cristão exatamente da mesma forma que o alimento, a água, está para o ser vivo. Se você fica dias sem comer, dias sem beber água, os seus órgãos eles vão desfalecendo, os seus órgãos vão parando de funcionar até que você morra. Outra coisa também, se você não nutrir, não alimentar direitinho um animal de estimação que você tenha, por exemplo, o que vai acontecer com esse bichinho? Ele vai pegar uma fraqueza, vai morrer. Se uma plantinha, ela passa dias ali sem regar, sem tomar água, o que vai acontecer com essa plantinha? Ela vai secar ou vai murchar e vai morrer. E assim, exatamente assim, é a nossa vida espiritual com Deus. Se a gente não alimentar, se a gente não nutrir, a gente acaba enfraquecendo e vamos acabar morrendo. E o que é esse morrer? Esse morrer é nada mais, nada menos do que se esfriar com Deus e até mesmo acabar desistindo da caminhada cristã, acabar se desviando. Aí vai ter aqueles que vão dizer assim: ai, Tayane, mas isso é um exagero. Um diazinho sem ler a Bíblia, o que tem demais? Um dia só não vai matar ninguém. Um dia só não vai fazer ninguém se desviar, se esfriar. É só um dia. Eis que te digo, muito cuidado mesmo com esse negócio de mas é só um dia. Muito cuidado com esse negócio de eu já não li a Bíblia, mas é só hoje. Sabe por quê, queridos? Geralmente, maus hábitos e vícios, eles começam exatamente dessa maneira. A pessoa faz uma vez e diz, só vou fazer isso aqui hoje. Vício também da mesma forma. A pessoa diz, não, só vou experimentar para ver como que é. Só vou fazer isso hoje. Só vai ser essa vez. E quando a pessoa se dá conta, ela nunca mais parou de fazer aquilo. Ela nunca mais conseguiu parar de fazer aquilo. E era só uma vez, e era só um dia. Então, o que tem de gente que hoje em dia, infelizmente, não está mais na presença de Deus, porque começou desse jeito, é só hoje que eu não vou ler a Bíblia. É só hoje que eu não vou pro culto. É só hoje que eu não vou orar. E quando foi ver, aquilo já virou um hábito, aquilo já fez parte da rotina, e a pessoa foi enfraquecendo, foi desfalecendo até que o que tem de gente que tem anos que não pega numa Bíblia cristão, porque começou assim, começou com só hoje, até que nunca mais abriu a Bíblia. A Bíblia tá lá na estante dando poeira. Então, tome muito cuidado com esse só é hoje em nome de Jesus. Terceiro motivo, queridos, é que a Bíblia, ela é a sua bússola. Se você não usa, você fica sem direção. Tem lugares que pra gente conseguir fazer o caminho certinho, pra gente conseguir chegar, a gente precisa de um GPS, não tem? Um GPS, um Google Maps, que é aquele mapazinho do Google. A gente precisa de um roteiro direitinho, não é assim? Pois bem, na nossa caminhada cristã é a mesmíssima coisa. Nós precisamos de um mapa, nós precisamos de um roteiro e foi exatamente por isso que Deus deixou para nós a sua palavra, porque está tudo lá. Tudo que nós precisamos para fazer essa caminhada certinha, para fazer essa caminhada da maneira que agrade a Deus. A Bíblia nos mostra para onde ir, como chegar, de que forma fazer. É mais ou menos como se fosse um GPS mesmo, né? Vai dizendo por aqui vai, por aqui não, por aqui tá errado, por aqui você pode. Então, sem o nosso GPS, sem a nossa bússola, sem o nosso mapa, nós ficamos sem direção.
nós ficamos perdidinhos. E tem outra coisa também, você acaba não ouvindo a voz de Deus, você acaba não sabendo discernir as respostas de Deus, revelações, porque na Bíblia está tudo isso. E é por isso, gente, que tem muitas pessoas cristãs que estão perdidas, que estão confusas. O que a gente escuta de pessoas falando assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Será que isso daqui agrada a Deus? Será que isso daqui tá vindo da parte de Deus? Será que é de Deus? Por quê? Porque não conhece a vontade de Deus que está exposta, revelada na palavra. Porque deixa a Bíblia de lado, não leva a leitura da palavra a sério. Então, assim, acaba ficando perdido, acaba ficando confuso, tomando atitudes erradas, pecando às vezes até por ignorância mesmo, porque não tem coragem de abrir a Bíblia. Ou abre por abrir, não tem nenhum tipo de relacionamento e nem constância com a palavra. Outro motivo também, a Bíblia é a sua fonte de energia. Sim, se você não está se conectando com a Bíblia no seu dia a dia, uma hora ou outra você vai acabar ficando fraco espiritualmente, pois não está alimentando o espírito, não está se fortalecendo na palavra. E quem não está se fortalecendo na palavra, automaticamente acaba perdendo batalhas. Por que batalhas? Porque nós passamos por elas todos os dias. E a Bíblia é muito clara quando diz que ela é a espada do Espírito, é a espada do cristão. Então, sem ela, nós ficamos desarmados, nós ficamos vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo que está o tempo todo ao nosso derredor, só esperando uma brechinha para atacar ali. Outra coisa também, sem a nossa espada, dificilmente nós conseguiremos passar pelos dias maus. A Bíblia também é muito clara quando diz que nós teremos dias maus, e de fato nós temos. E sem a espada do Espírito, nós não conseguiremos lutar nesses dias maus. Nós não conseguiremos combater as mentiras do inferno, nós não conseguiremos lutar as nossas batalhas espirituais da maneira correta, que é com a palavra de Deus. Eu sei que tem dias que as coisas estão realmente difíceis, todo mundo passa por esse dia. Até os profetas na Bíblia passaram por dias em que eles entraram em caverna e não queriam nem sair de lá. E nós também passamos por isso. Não tem dias que são tão difíceis que às vezes a gente não quer orar, a gente não quer pegar na Bíblia, não quer abrir a Bíblia. E isso é normal. Porém, eu te garanto que se você está tendo um dia tão difícil, a ponto de não querer abrir a Bíblia, a ponto de não querer ler a palavra, eu posso te garantir que sem a Bíblia, sem a leitura da palavra, esse seu dia que está difícil, ele pode ficar 2, 3 vezes muito pior. Porque é na palavra que você vai encontrar a força que você precisa, a resposta que você precisa, conforto, tudo aquilo que você vai precisar para vencer aquele dia, naquele momento. Então, gente, eu poderia ficar aqui por horas e horas e horas citando vários motivos para você não deixar de abrir a Bíblia nenhum dia da sua vida. Ou simplesmente também eu poderia chegar aqui dizendo, olha, não deixe de abrir a Bíblia nenhum dia da sua vida, porque é sua obrigação fazer isso, né? Mas eu sei que não é tão fácil, porque nós temos a nossa carne, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, por mais que a gente queira, não é fácil. Porém, a gente precisa de fato ter essa consciência de que a Bíblia é indispensável para os nossos dias, é indispensável para as nossas rotinas. Nós necessitamos que a Bíblia faça parte da nossa rotina diária. Diária, gente, diária. Eu não tô falando semanal, eu não tô falando mensal, eu tô falando diária. A Bíblia não pode ser mais um enfeite na sua estante. A Bíblia não pode estar na sua casa simplesmente porque você é um cristão e cristão tem que ter Bíblia. Não. Você precisa entender que não dá para ter uma caminhada com Deus de maneira que agrade a Ele, da maneira correta aos olhos dele, se você deixa a Bíblia de lado. Não dá para crescer espiritualmente, não dá para evoluir espiritualmente, não dá para viver outros níveis, amadurecer, não dá se continuar deixando a palavra de Deus de lado e sem
praticar. Amém, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. O meu Instagram vai estar passando aqui na tela. Me segue por lá que eu também posto uns conteúdos bem bacaninhas. Lá a gente também fica juntinho. Se você lembrou de alguém quando assistir esse vídeo, já envia pra essa pessoa. Então, um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.